Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Friozinho. A gente brinca, né? Que quem gosta de. Na realidade, a gente não gosta de frio, né? Porque o que que a gente gosta do frio? Ficar quentinho, debaixo das cobertas, ficar, né, na lareira, na sopinha quente. A gente gosta do calor, né? Tudo que a gente gosta do frio é quente. Mas aqui também tá bem friozinho. Hoje eu pensei que eu ia dar aula em Torres, mas acabei não conseguindo ir. Então, hoje a minha aula vai ser aqui em Criciúma. O home office nos permite isso, né? A gente está em tudo que é lugar. Eu já dei aula lá em Manaus, já dei aula lá em Salvador. E isso que é bom, né? Facilita bastante. Bom, gente, mas não vamos. Hoje eu vou esquentar pelo menos a cabecinha de vocês. Vamos lá. Hoje a gente tem alguns cálculos para fazer. Eu vou trazer uma ferramenta que ela é bem importante, né? Eu, claro que eu vejo ela como simples, e vocês vão ver como ela é simples, né? Eu acho que a concepção dela e a forma como a gente executa que acaba ficando um pouco complexo, porque a gente precisa dessa rotina, né? Mas vocês vão ver que é uma ferramenta muito simples que vocês já devem fazer na rotina de vocês, e hoje a gente vai dar nome aos bois, certo? Na semana passada não, né? Nessa segunda-feira, a gente viu ali a questão do orçamento, né? E como ele é importante, né? A gente verificar, né, o quanto que a gente vai ter ali de despesas, o que que a gente vai ter de gastos, né? O que que a gente vai ter de receitas. E eu mostrei ali para vocês, né? E a gente chegou no consenso, né? Na conversa aqui que as despesas elas são muito mais numerosas do que as receitas, né? Ou seja, eu tenho mais itens ali que saem dinheiro do que entram. E talvez, claro, que as receitas a gente não pode perder o controle, né? Mas a, os gastos, né? A gente tem que ter uma lupa um pouco maior, né? Dado aí a quantidade, né? E dado a importância que tem. Porque muitas vezes não adianta a empresa vender bastante, né? A cooperativa vender bastante, fechar bastante contrato, sendo que está saindo muito dinheiro. Então, a gente tem que parar e fazer essas observações sempre. E daí eu trouxe para vocês, e eu até peço desculpa que eu acabei não passando, né? Mas depois eu vou passar para vocês o material ali para vocês fazerem atividade, postarem ali no Moodle bem bonitinho, né? Que era vocês desenvolver ali o cenário 4, né? Lembra que eu mostrei para vocês vários cenários? Ah, se a minha receita cair, se a minha despesa aumentar, né? O que que vai acontecer ali com o meu orçamento, né? Certo? Todo mundo lembra até aqui? Sim. Oh, ótimo. Bom, eu trouxe algumas falas aqui que eu encontrei nos materiais ali e algumas coisas que passou os programas, né? E eu sempre olho e sempre anoto ali para trazer em aula, até para dizer para mostrar que não é o Afonso que está falando, né? Existem ali pessoas, né, principalmente que trabalham nessa área de gestão, que têm a mesma concepção e sabem da importância. Então, o Jorge Paulo Lemann, que ele é CEO ali de um grupo, do grupo G3, né, ele diz, em qualquer empresa tem que ter uma boa administração, senão aquilo não anda para frente. O goleiro é tão importante quanto o pessoal que está fazendo o negócio. Né? Então, o que que acontece? O que que a gente consegue refletir dessa fala aqui do Jorge? Os meninos aí que gostam de futebol. Hoje é quarta, né? Hoje é dia de futebol, né? Tem que ter um gestor muito bom que entenda de fluxo de caixa.
Ah, ela já está ali na fala seguinte, né? Com um time de futebol, um bom time de futebol sempre começa pelo bom goleiro. Isso quer dizer que na empresa isso começa pelo um bom gestor. Exatamente, né? Que nem a gente estava falando e a gente refletiu segunda-feira. Agora eu tô com semana passada na cabeça, né? Mas segunda-feira a gente mencionou isso, né? Não importa eu ter uma boa área comercial, uma boa gestão ali de contratos, eu fechar contato com prefeitura, com várias empresas, se eu não tenho uma base que vai me dar sustentação, certo? Que é justamente ali, ó, o goleiro ele é tão importante, né, quando o pessoal que está lá no comercial fazendo venda, fechando contrato, né, buscando essas questões, porque não adianta eu fechar o contrato se a casa não está organizada, certo? E a Camila Farani, ela é uma das juradas e uma das investidoras daquele, não sei se vocês já viram o programa aqui, Shark Tank, né, onde a gente tem os empresários, eles ficam ali, eles são empresários, né, mas eles são, digamos assim, investidores anjos, né, que daí eles vão lá e vem uma pessoa, ou duas pessoas, e apresentam a ideia de um negócio, certo? E aí, daí, essa bancada ali, de 3 ou 4 jurados, eles vão dizer, olha, eu quero investir nessa tua ideia, essa tua ideia aí vai para frente, né? Então, é um formato de um programa, né, que é um reality show, né, aonde eles vão ali e mostram a ideia e os investidores anjos vão lá e investem naquelas ideias inovadoras. E a Camila é uma dessas gestoras, né, e juradas do Shark Tank, né, e daí ela diz, ó, tenha vida financeira, porque o maior índice de mortalidade das empresas é uma gestão errada do teu fluxo de caixa. Né? A gente tem um histórico no Brasil, aonde a gente tem uma mortalidade das empresas, aqui eu sei que vocês trabalham na cooperativa, mas eu sempre falo, eu tenho essa, na minha concepção, né, eu vejo que a cooperativa, ela não está desassociada de uma empresa, ela é uma empresa, né, ela é então eu falo aqui, né, até uma prefeitura, uma gestão pública, ela tem essa ideia de empresa. Então, quando eu falo empresa aqui, é num conceito bem amplo, certo? É em relação ao negócio, certo? Até uma prefeitura, ela precisa ter ali a gestão do seu orçamento, né? Vocês nunca viram falar ali que, a gente está lá e todo ano, né, a prefeitura, o Estado e a União, elas precisam aprovar um orçamento para o ano seguinte, certo? E é uma empresa pública, né? É um ente público, né? Então, assim, ó, essa ferramenta de orçamento, de fluxo de caixa, não é exclusivamente de empresas, propriamente dita, de cooperativas, né? É também do setor público, certo? Então, são ferramentas importantes. E aqui eu chamo a atenção por conta das empresas, e a gente tem um índice de mortalidade muito grande de empresas, né? Se a gente pegar os dados históricos ali, a gente vê que aquele negócio que abre, né, dificilmente ele tem uma grande taxa de mortalidade dessas empresas ali nos seus primeiros 5 a 10 anos, né? Por conta da dificuldade, por conta da falta dessa gestão, né, do dinheiro. E também porque muitas vezes os negócios eles abrem com esse empreendedorismo que a gente chama de empreendedorismo de necessidade, né? Então você saiu do emprego, perdeu o emprego, eu preciso pagar as contas porque elas não param, né? Eu vou lá e vou abrir o meu negócio, certo? Alguns dão certo, outros nem tanto, certo? E essa daqui eu acho que vocês conhecem, né? A Camila e o Jorge ali, né? Só quem gosta desses programas assim, capaz de conhecer. Mas essa daqui eu tenho certeza que vocês conhecem, a Luísa Trajano, vocês conhecem? Ela é a dona da Magazine Luiza, né? A CEO da Magazine Luiza. É uma grande mulher, uma grande empreendedora. Pensar só no lucro não adianta, né? O lucro é importante,
mas o que realmente pode acabar com uma empresa é um fluxo de caixa descontrolado, certo? Então, essa ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui hoje, pode ver que não é uma coisas da cabeça do Afonso, né? Vozes da cabeça do professor Afonso, né? A Luísa Trajano, uma das maiores empreendedoras do país, né? Ela diz, olha, eu preciso cuidar do meu fluxo de caixa, certo? Porque senão a minha empresa, ela não vai ter, não vai, ela vai acabar, certo? Tranquilo, pessoal? Vocês ficam quietinhos, pode botar um sinalzinho aí para mim saber que vocês estão aí, que não congelaram com frio. Vocês utilizam essa ferramenta de fluxo de caixa na empresa de vocês? Na cooperativa de vocês, perdão? Gislaine, Stefânio, Cássio. Ô, povo, vocês não vão falar com o professor, é? Oxi, o gato comeu a língua. Eu quero que ele dê 10. Se ele dá 10 para mim, eu falo. Tá bom, eu vou aqui garantir o 10, pode ficar tranquilo. Eu vou aqui anotar, quem falar vai ganhar 10. Mas tem que fazer as atividades do Moodle também, tá? Então dá só 5. Ai, ó. Não, vamos lá. E aí, Vladimir? A questão de fluxo de caixa. Pois bem, mesmo a gente não tendo hoje um capital para trabalhar, né? Ficar prendido na prefeitura em função dos contratos, né? A gente tem um controle, né? Porque a gente tem que fazer prestação de conta para aprovar lá na prefeitura lá, para fazer o pagamento. Então a dispensa de licitação, a gente tem que abrir uma planilha para justificar o pagamento pelo serviço. E aí a gente tem esse fluxo de caixa e tem meses que sobra e tem meses que a gente gasta muito além. Mas é uma coisa esporádica, não é sempre que a gente gasta além. E aí é um termômetro para a gente medir a viabilidade de trabalhar ou não. Certo. E, Vladimir, me diz uma coisa, quando você diz assim, tem meses que sobra e tem meses que você já tem esse controle de quando eu já sei que esse mês, por exemplo, eu já não vou conseguir pagar. Ou esse mês vai me sobrar. Como é que acontece, né? A gente, muitas compras a gente faz pagamento a prazo, pede prazo, né? Boleto, né? Aí a gente consegue, mesmo sabendo que esse mês a gente não vai conseguir, né, liquidar essas contas, mas como ela é a prazo, no mês seguinte o caixa vai estar mais organizado e a gente consegue cobrir essa despesa, né? Entre aspas, né? Porque às vezes a gente pega dinheiro emprestado lá com o atravessador, né? O atravessador é um grande parceiro nosso, né? A gente quer trabalhar em rede, mas o atravessador hoje é o nosso banco, né? Porque cooperativa não tem carta branca para chegar num banco e pedir um empréstimo. Não tem, não existe essa realidade. E aí o nosso banco é o atravessador. A gente vai lá no atravessador, pega dinheiro às vezes para fazer a folha e ao mesmo tempo o dinheiro que entra da venda a gente vai pagando as contas daí. Tem que fazer um manejo. A gente acaba fazendo um manejo. E aí a gente consegue honrar. Mesmo o dinheiro tem o capital apreendido lá na prefeitura para receber, mas a gente vai fazendo esse manejo, né? Às vezes excede, gasta além do que entrou, né? Esporadicamente dá um problema lá numa esteira lá, estragou lá a esteira. A gente tem que fazer uma reforma e é necessário, né? Senão o trabalho não desenvolve, né? Fica estagnado, a gente tem que gastar. Não tem como fazer alguma coisa evoluir sem gastar.
Certo. Mas é isso, né? A gente tem que fazer. E essas duas ferramentas, tanto a que eu passei para você semana passada, segunda-feira, não semana passada, que eu passei semana passada, que é o orçamento, e ao de hoje, que é o fluxo de caixa, vocês vão ver hoje que eu consegui fazer uma junção das duas, né? Então, em uma planilha, vocês conseguem fazer tanto o orçamento quanto o controle do fluxo de caixa, certo? Isso daqui facilita muito, Vladimir, a gestão do negócio de vocês, certo? Eu digo não só o negócio, até a casa de vocês, as contas da casa de vocês, vocês conseguem fazer essa gestão mais responsiva em relação aos gastos e entradas de vocês. Entendo. É nunca gastar mais do que tem, né? Mais do que... nunca deve gastar mais que a tua reserva, né? Exceto uma emergência. Isso. Eu não diria nem gastar mais, eu acho que nem a Trajano fala aqui, né? A Trajano, parece que eu sou íntimo dela, né? A Luísa Trajano fala, né? Pensar só no lucro não adianta, né? Eu preciso ter ali esse meu fluxo de caixa controlado, certo? Sim. Então, por que falar de dinheiro na cooperativa, né? Então, o Claudemir me trouxe vários exemplos e a gente já está no terceiro encontro, né? E nos outros dois anteriores, vocês me trouxeram exemplos, né, da rotina de vocês, né? E que a gestão financeira, ela é fundamental, porque primeiro a gente tem que partir do ponto, né? Nenhum recurso, ele é infinito. Todos os recursos, eles são escassos. E principalmente o dinheiro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, e não é uma exclusividade de vocês, da cooperativa, né? Qualquer empresa, ela tem recursos limitados, certo? Então, eu não posso gastar o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Tudo tem, precisa dessa gestão. Então, ela é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio, incluindo cooperativas, né? Sem controle do dinheiro, a cooperativa, ela pode até trabalhar muito, né? Que vocês trabalham bastante, mas ela não consegue crescer e nem se manter, né? Então, vocês acabam, muitas vezes, tapando ali o sol com a peneira, né? Estragou uma esteira, eu tenho que ir lá e consertar, né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade. Então, toda atividade da cooperativa envolve dinheiro, tanto na entrada quanto na saída, né? A entrada, que são as vendas dos materiais recicláveis, algumas têm até outros tipos de entradas, como vocês mesmos falaram, e as saídas, né, que são várias, né, que são os custos e as despesas da operação, certo? E o que é o fluxo de caixa? O que vocês entendem aí de fluxo de caixa? Regina, Fernando? Ó, o Fernando pediu para falar, agora passou a bola para mim. Fluxo de caixa, eu acho que é as movimentações de entradas e saídas. Uhum. Movimentações de entradas e saídas. Delci, Stefani, Slaine. A Elizabeth. Eu também acho que a entrada e saída de dinheiro é um fluxo de caixa daí, né? Sim. Isso mesmo, Regina e Delcina. É a gente fazer esse fluxo de caixa. Então, o que é fluxo, né? É uma coisa que está se passando, né? Então, é justamente o que está se passando ali dentro do caixa, certo? Nos Estados Unidos, né, tem um termo que agora eu não vou lembrar, mas eles chamam que o fluxo de caixa é como se fosse o rei da empresa, né? É ele que vai me dizer ali se a empresa é saudável ou não é saudável, certo? Claro que o fluxo de caixa,
nem o orçamento, né, essas duas ferramentas que eu passei para vocês, nenhuma delas vai dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo, certo? Isso a gente tem que ter, ter essa noção, né? As ferramentas, elas existem, essas de gestão, mas elas não vão me dizer se eu tive um lucro ou um prejuízo. No caso de você, se eu tive uma sobra ou uma perda, certo? E não é o objetivo. A gente tem outras ferramentas que vão nos dizer se a gente teve perdas ou ganhos, certo? Bom, o fluxo de caixa é um instrumento de controle financeiro que vai registrar todas as entradas e saídas de dinheiro em um determinado período, certo? E aqui a gente fala dinheiro, mas é dinheiro, é o Pix, é cheque, né? Hoje em dia nem se usa mais cheque, né? Na minha época se usava bastante cheque, né? Hoje nem se usa mais o cheque. Eu acho engraçado isso, porque quando eu dou aula para os alunos mais novos, assim, né? Porque hoje os alunos ali da faculdade, eles estão entrando com 18 anos, 17 anos, e eu dava aula também no curso técnico, né? Eu trazia essa parte da gestão financeira, e quando apresentava, por exemplo, um cheque, eles não sabiam nem o que era isso, né? Daí a gente começava a falar, e fax, vocês conhecem fax? Eles olhavam com umas caras assim, fax? O que é fax? Né? Telegrama, vocês sabem o que é? Eles ficavam olhando assim, telegrama, o que é isso, né? Daí, acho que é bacana, nós estamos numa geração, acho que talvez a nossa geração é uma das melhores, assim, né? Que a gente viveu a época um pouco mais analógica, né? E essa transformação para o digital, né? Então, a gente conseguiu passar aí, e tem umas histórias engraçadas aí dessa época, né? Quem não lembra do fax, do celular, o celular daquele tijolão, mas é engraçado os alunos, cheque, o que é cheque? É um recibo, meu Deus, o que é um recibo? Eles não vão lembrar, então, eles não vão saber nem o que é curso de datilografia, né? Não, nem sabe o que é isso. E se eu não me engano, foi o Senac que foi um dos pioneiros da educação EAD, né? Que o curso era feito por correspondência, né? Você recebia o material em casa e fazia o material em casa e enviava as provas pelo correio e daí tu tinha a nota, né? Eu lembro que até nos correios tinha os cursos, né? Ah, curso de datilografia, curso disso, curso de eletricista, né? E você fazia ali pelo correio. Mas, enfim. Mas então é justamente isso, o fluxo de caixa, né? Como a Delcy e a Regina mencionaram, né? A gente vai é um instrumento, né? De controle desse fluxo que acontece ali. Tudo que saiu de dinheiro e tudo que entrou de dinheiro. Então, quanto que entrou, quanto que saiu e quanto que sobrou ou faltou. A definição técnica é um relatório que informa toda a movimentação em dinheiro, entradas e saídas, ajudando na tomada de decisão. Que é justamente isso daqui, não é simplesmente eu fazer um controle, certo? Controle é fundamental, é preciso, né? Mas aqui a gente precisa entender essa parte aqui da tomada de decisão, né? O que eu faço com essas informações? O que aqueles números vão me dizer? Certo? Então, esse aqui que é um ponto importante, né? Porque vocês já fazem isso, né? A forma de vocês fazem esses controles. Mas o que a gente vai fazer da tomada de decisão desses controles? Então, tudo é entrada ou saída de dinheiro, né? Toda a atividade da cooperativa se resume à entrada, dinheiro que entra, e a saída, o dinheiro que sai, né? É o entra e sai do dinheiro que define a saúde da cooperativa. Toda a ação de uma empresa resume a entrada e saída desse dinheiro, né? E até eu trouxe uma imagem aqui, ó, para vocês verem, né? Que é justamente o que a gente estava conversando segunda-feira. Entrada eu tenho 2, 3 itens, né? E saída eu tenho vários, né? E se eu não cuidar isso, eu vou ter problema lá na frente, certo? E por que usar o fluxo de caixa? Ele vai servir para planejar e controlar o dinheiro, né? Vai prever essas faltas ou sobra de caixa,
né? Vai evitar dívidas, né? Saber se pode gastar ou investir, né? Isso aqui é super importante, né? A gente tem que ter ali esse controle, né? E, eu quero comprar uma máquina nova, eu quero comprar uma peça que vai melhorar na minha produção, mas eu preciso saber se eu vou ter dinheiro em caixa para poder fazer isso, certo? E melhora a tomada de decisão, né? Então, ele vai permitir visualizar os problemas antes deles acontecerem, né? Antes do Claudemir ir lá no atravessador, que é o banco, né, e pedir dinheiro, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe quando que ele vai ter que ir lá, né? E é até uma forma de mostrar, né, que, olha, eu vou conseguir te pagar na outra semana, eu vou te conseguir pagar amanhã, ó, porque está aqui meu fluxo de caixa e eu estou prevendo que vai ter uma entrada de dinheiro, eu vou receber o contrato da prefeitura semana que vem. Então, tudo isso a gente pode se programar, certo? Bom, o fluxo de caixa ele vai garantir a sobrevivência. Lembra que a Trajano falou ali para a gente, né? A gente precisa cuidar da sobrevivência, né? Agora esqueci o nome dele, o que falou lá que a questão do goleiro, né? Eu preciso ter essa base muito bem sustentada dentro da cooperativa para poder ali dar esse suporte, né? Sem o controle, né? A cooperativa ela pode trabalhar muito e não ver resultado, que é o que vocês não querem, né? Porque trabalhar muito vocês já trabalham, né? O que vocês querem ver é o resultado, certo? Não saber se está ganhando ou perdendo. Então, isso daqui é muito importante também, porque hoje, se eu for, e isso, gente, não é uma exclusividade de vocês, certo? Da cooperativa. Isso daí a gente vê em todas as empresas, pequena, média e grande. Se eu for lá perguntar para um gestor, ele não vai saber me dizer, certo? E isso é bem comum, tá? É mais comum do que vocês imaginam. Então, eles não sabem se eles estão ganhando ou perdendo, porque eles ficam tão concentrados na operação, né, que eles não sabem se está ganhando ou perdendo, né? Eles estão literalmente sobrevivendo e pagando conta. E eu acho que esse não é não é o objetivo de vocês como gestores, né, e de nenhuma empresa, certo? Ficar sem dinheiro para pagar as contas, né, e perder oportunidades, né? Então, toda essa questão do controle financeiro, né, ele vai trazer essas consequências que não são nada agradáveis, né? Então, a gestão financeira ela é fundamental para garantir a sobrevivência da cooperativa, certo? E digo mais, não só para garantir a sobrevivência, mas para manter ela competitiva, certo? Lembra que eu falei para vocês, olha, o pessoal do plástico, da indústria plástica, né, tá bastante preocupado com as leis de banalização, de cerceamento do uso do plástico, né? E vocês já pararam para pensar no que vai ser? Eu não lembro agora, mas é o plástico, né? Que vocês têm ali uma boa arrecadação, né? Algumas me mencionaram, né? O que vai ser da cooperativa, né? Então, a gente precisa pensar em alternativas e buscar alguma coisa assim, para vocês não serem pegos de surpresa também, certo? Eu sempre trago o exemplo do Uber, né? O Uber, quem aqui já foi ou já trabalhou como taxista? Ninguém? Mas o Uber ou os aplicativos de transporte, né? Foi um pé nos taxistas, né? Porque praticamente atrapalhou o negócio deles, né? Mas era uma coisa que já estava não vou dizer que estava se prevendo, né? Mas era uma coisa que poderia acontecer. Todo negócio, pessoal, a gente tem uma chamada, a gente faz uma matriz chamada FOFA, vocês já viram falar? FOFA, FOFA. Já viram esse termo? Ó, a Regina, já viu? Sim, a gente fez agora no último encontro que teve ali da rede.
O que a FOFA ela traz? As forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né? Então, isso para um olhar de gestão, né, ela é super importante, ela é fundamental. E como é que ele é organizado? Né? Como é que o fluxo de caixa ele é organizado e registrado? Vocês me mencionaram lá na primeira, quando eu conheci vocês na primeira aula, que vocês fazem utilização do Excel, né, de planilhas eletrônicas. Isso, né? Para vocês fazer o controle de vocês. Ó, Vladimir, acionar, balançar a cabeça. O cenário já está todo enrolado ali nos cachecol. Nossa, Deus. Aqui está marcando 18 graus. Pode ficar Aqui aí. eu nem sei quanto tá, mas tá frio também. Eu não posso falar, porque eu tô com um roupão também aqui nas minhas pernas. Viu? Eu acho que tá todo mundo com uma cobertinha nas pernas. Ó, é mais ou menos assim que vocês utilizam? Controle de vocês? Eu vou trazer aqui agora, eu vou nos desmiuçar aí cada um desses elementos, né, e a gente vai conversando. Nos livros contábeis, sempre se tem essa estrutura, né? Eu dei uma melhorada aqui, né, até para facilitar ali o entendimento de vocês, porque tem algumas coisas técnicas ali que não acho interessante, e eu acho mais interessante ficar visualmente assim. E aqui eu fiz a união de dois elementos, que é o orçamento, que é a aula que a gente viu passada, né, dentro do fluxo de caixa. Isso daqui é fundamental para a gestão, certo? Vamos agora desmiuçar aqui essa planilha. Ó, a primeira coisa que ela tem ali, ó, é o identificador, né? Vou voltar aqui, ó, o identificador, né, do mês e do ano, né, é super importante. E lembrando, o fluxo de caixa, ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal. Eu aconselho a fazer diário, né, dependendo do fluxo que vocês têm, no máximo semanal, certo? Mensal já não vai ficar legal. Mensal já não vai ficar legal e vocês vão perder aí bastante informações, certo? Então, observe identificado ali o período, né, o mês e o ano. A gente tem aqui, eu coloquei 5 semanas, né, eu cortei ali, eu pulei da semana 1 para a semana 5, mas foi só para trazer aqui para vocês, para caber na tela, certo? Que ele tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Eu vou mostrar para vocês depois ali no Excel. E tem o total, certo? E ali a gente tem duas colunas, né? Previsto e realizado na semana 1. E aí a gente consegue fazer a junção tanto do orçamento quanto do fluxo de caixa, certo? O fluxo de caixa, a gente seria ali no realizado, o que aconteceu de fato. E o orçamento seria o previsto, certo? Então, eu posso fazer aqui a minha planilha para todo mês, né? Eu sei que no dia tal eu tenho que pagar a conta X, eu tenho que pagar a conta Y, vai ter que sair isso, vai ter que sair aquilo. Aí eu sei que vai entrar isso, vai entrar aquilo outro, certo? Então, a gente coloca tudo o previsto ali, né, na coluna do previsto, e depois, conforme vai passando, a gente vai botando ali no realizado, né, o que realmente aconteceu, certo? Eu vou mostrar isso na prática, mas eu quero que vocês vão entender agora o que funciona cada um. O primeiro elemento ali, ó, é o saldo inicial, né, é o valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do fluxo de caixa. Ele é composto pelo dinheiro da gaveta, né, mais os saldos bancários disponíveis para saque, certo? Então, tudo que tiver no banco, tudo que tiver no caixa, do caixa físico mesmo, né, na gaveta, né, a gente considera nesse saldo inicial, certo? Depois ali a gente tem
tudo que é entrada de caixa, né, correspondente às vendas realizadas, tanto à vista, né, aqui a gente controla tudo à vista, né, bem como os outros recebimentos, tá, como duplicata, cheque pré-datado, né, então se eu tenho lá um contrato para receber, na semana 3, ela vai estar lá anotado, olha, venda de metal previsto tanto, certo? Então, a gente anota tudo aqui dentro como entrada, certo? Depois a gente vem para o total pelas saídas, certo? Que vão corresponder todos os pagamentos desses fornecedores, né, do Prolabore, dos aluguéis, dos impostos, a folha de pagamento, água, luz, telefone, tudo que sai de dentro do caixa, tudo que vocês pagam, certo? E depois a gente tem o saldo operacional, né? O que que é o saldo operacional? A gente vai pegar o total que a gente teve de entradas, que está aqui, ó, total de entradas, menos o total de saídas. Isso daqui vai me resultar no saldo operacional, ou seja, a operação daquele dia, daquela semana, eu vou ter um saldo, certo? Vai representar o valor obtido de entradas menos as saídas do caixa na respectiva data, né? E ela possibilita avaliar como se comportam os seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência aí dos saldos de caixa anterior. Então, observem que aqui no saldo operacional, eu vou pegar o total de entrada e o total de saída, apenas isso, certo? Tranquilo, pessoal? E depois a gente tem o saldo final. Aí sim, a gente vai pegar, então ele vai representar o valor obtido da soma do saldo inicial com o saldo operacional. Ele vai permitir constar a real sobra ou falta de dinheiro em um negócio no período considerado, e passa a ser o saldo inicial do próximo período. Então, o saldo final, a gente vai pegar o que a gente teve lá no saldo inicial, aqui, ó, eu gesticulando aqui, vocês nem veem meu braço, né? Eu só gesticulando. Mas ali, ó, o que a gente pega no saldo inicial, né, o que começou no dia, a semana, e vamos fazer mais o saldo final, mais o saldo operacional, certo? Ah, professor, mas se deu negativo, mas daí a gente tem que cuidar aqui, os sinais, né? Se lá o saldo inicial foi positivo e meu saldo operacional foi negativo, então eu tenho que fazer um menos o outro, certo? Ah, mas o saldo operacional deu positivo e o saldo inicial deu positivo. Então, eu vou somar os dois, certo? Ah, o saldo inicial deu negativo e o operacional deu negativo. Vai ficar tudo negativo, certo? Tranquilo? Até aqui? Só um negócio aqui. Então, aqui, ó, como mencionei para vocês, expliquei para vocês, né, o porquê que existe a coluna do previsto e do realizado. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer cooperativa é o planejamento. Lembra que a gente conversou semana passada? A gestão financeira ela não pode ser feita no improviso. Ela precisa seguir um ciclo, né, que é planejar, executar, acompanhar e avaliar, certo? Por isso, a gente tem duas colunas. Uma do previsto, que são os valores que a gente planeja antes, né? Quando a gente, quanto que a gente acha que a gente vai vender, quanto que a gente acha que a gente vai gastar, que isso é o nosso orçamento. E o realizado são os valores que realmente aconteceram, né? Então, que é quanto que entrou de verdade, quanto que saiu de verdade, e isso é fluxo de caixa. Deu para entender a diferença?
E por que isso é importante, né? Quando a gente compara o previsto e o realizado, a gente consegue identificar erros de planejamento, né? Evitar falta de dinheiro, antecipar problemas, e a gente consegue, principalmente, tomar decisão melhor, certo? Lembra lá no orçamento que eu mostrei para vocês e fiz aquela atividade ali com vocês, aquela, eu digo brincadeira, né, mas é para vocês entenderem que o quão é importante essa parte da gestão, que eu montei vários cenários ali para vocês, né, ó, se cair a minha renda, se cair ali a previsão de receita, né, o que vai acontecer lá, se aumentar a minha despesa, o que vai acontecer, né, então tudo isso a gente consegue tomar decisão melhor em relação ao negócio. Então, o orçamento, ele é futuro, né? É um planejamento. Agora, o fluxo de caixa é o dia a dia, né? É o presente. Como se fosse, é o controle do negócio. E como que a gente começa a fazer isso, então, na cooperativa, no dia a dia de vocês? Para que funcione bem e a gente consiga manter isso ao longo do tempo, é fundamental ter o controle. E o primeiro passo é criar o hábito de registrar todos os movimentos financeiros. Isso daí vocês já me mencionaram que, a não ser que vocês estejam me mentindo, que vocês fazem isso já no dia a dia de vocês, né? Esse controle. A Regina falou, a Sayonara falou, vou lembrar dele aqui, que ele não veio hoje, o Júlio, né? O Júlio não está aí hoje, né? Eu lembro que o Júlio falou. Então, é importante, é que nem em academia, gente. Não. Ninguém gosta de ir na academia, né? Mas se a gente conseguir criar o hábito, né? A gente vai, à força do ódio, mas a gente vai, né? E aqui controlar que os movimentos é isso, é criar o hábito de fazer esses registros. Então, incluindo todas as vendas de materiais, né? Bem como todas as despesas da operação. E lembrem, é um parafuso, eu tenho que contabilizar. Certo? Vladimir? Oi? Tudo bem? Pensei que você ia falar, estava com o microfone ligado. Eu acho que eu apertei para falar, mas daí esqueci. Eu vi outras coisas ali, esqueci. Vou desligar. Então, no início de cada dia de trabalho, né, é importante a gente verificar quanto que a gente tem de dinheiro disponível no caixa da cooperativa. Lembrem o resultado final que vai lá dar no meu fluxo de caixa, ele vai ser o saldo inicial do dia seguinte, certo? Ou da semana seguinte, o que eu finalizei na semana passada, tem que ser o saldo inicial do mês seguinte. Então, por isso que eu gosto muito eu não lembro se eu já falei aqui, né, que matemática é 2 mais 2 igual a 4 em qualquer lugar do mundo, né? Então, se vocês fizerem a continha certinho, o registro certinho, né, os números têm que bater, né? Então, se vocês registraram todas as saídas, todas as entradas, eu tenho que olhar lá o caixa no banco, né? Aquele dinheiro tem que estar ali, certo? Então, verificar. A rotina é, quando vocês chegam no trabalho, verificar quanto dinheiro há disponível no caixa da cooperativa, e caso exista conta bancária, também é necessário observar o saldo, e esse acompanhamento diário vai permitir saber exatamente quanto dinheiro a cooperativa pode contar nas suas atividades, evitando aí decisões baseadas em suposições. Então, é extremamente importante a gente fazer eu já estou até considerando aqui diário, né? O exemplo ali eu coloquei semanal, até para ficar mais visível, né? Mas essa rotina ela tem que ser diária.
Os valores registrados no fluxo de caixa, eles devem ser reais e atualizados. Não deve-se estimar ou chutar valores, né, nem deixar registros para depois. Isso aqui é bem importante. Lembra que a gente tem duas colunas, né, tanto do orçamento ali, que é o meu previsto, quanto o realizado. Quando a gente vai fazer o previsto, o orçamento, a gente não pode chutar valores muito irreais, né? Porque não vai refletir, né? Vocês são os gestores do negócio, mais do que vocês para saberem os valores, né? Então, uma estimativa, vocês têm a expertise do dia a dia, vocês têm a expertise da gestão, né? Então, evitar esses chutes para cima, para baixo, e quando a gente for ali registrar também o valor real que saiu, até os centavos. É essencial ter atenção às despesas que acontecem com frequência e tem as datas definidas, né? Que nem o Claudemir falou ali, né? Às vezes vocês têm um boleto, vocês parcelaram, né? Então, controlar essas datas, né? É bem importante. E o orçamento, aqui ele vai, o fluxo de caixa, né? Com o orçamento, ele vai poder também fazer uma forma de agenda para vocês conseguirem aí não se perderem. Então, trabalhar com esses valores previstos e realizados, ele é fundamental, certo? Porque a gente consegue unir essas duas ferramentas extremamente importantes e a gente consegue ter uma visão lá para frente. Agora eu vou parar um pouquinho aqui e eu vou trazer para vocês aqui, ó. E eu vou fazer com vocês esse fluxo aqui de caixa. Deixa eu compartilhar aqui. 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 Pronto. Então, tá aqui o nosso fluxo de caixa. Opa. Então, a primeira coisa que a gente faz... Vamos colocar o mês e o ano. Vamos fazer de maio, né? Maio. Vamos fazer de maio de 2026. Certo? Então, a gente está fazendo aqui, vamos fazer o que a gente vai gastar na primeira semana aqui de venda, que a gente vai gastar. Qual vai ser a nossa entrada aqui, ó. Vamos colocar R$ 1.000, plástico que vocês disseram que rende mais, né? E vidro que vocês dizem que só é bronca, mais metal, 1.300. E mais os contratos e apoios aqui, vou botar uns 500. Certo? Então, esse daqui, ó, é o previsto. Eu vou replicar esse daqui, ó, para todos. Digamos que esse daqui, ó, é o previsto aqui para cada uma das semanas, certo? Quanto que vocês gastam aí de combustível na coleta? Vamos colocar aí uns 200? Nós, da Univale, cada caminhão semanal é R$ 500. Manutenção de equipamento, né? Manutenção das esteiras, das prensas, vamos colocar em uns 200. Energia elétrica. Então, uns 300. Água, vocês dizem que não paga. Acho que a Sayonara que diz que não paga. Mas depois ela mencionou que vocês precisam comprar água mineral porque não dá para beber, né? Então, é um gasto. Né? Vamos colocar aqui uns R$ 100 de água. Aluguel, né? Esse daqui, a maioria mencionou que não paga aluguel, né? Eu acho que só lá em Novo Hamburgo que tem 2 unidades que pagam aluguel, né? Então, vamos colocar aí 1.500 de aluguel. Equipamento de EPI, isso é bem importante, né? Luva, bota, máscara, toda a parte ali de EPI.
botar uns 300. Material de trabalho, botar mais uns 100. Transporte, frete, botar uns 500. Despesas administrativas, vamos botar uns 300 por semana. E outras despesas aí com contador e tudo mais, vamos botar aí uns 500, certo? E vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos dizer que a cada semana vai aumentar aí 5%. Opa. Cada semana aí aumenta 5%. Fui malvado, né? Só ajustei as despesas, né? Tranquilo aqui? Certo? Então, o saldo inicial, né, toda empresa que ela vai abrir, tanto uma empresa, se eu for abrir uma empresa, eu e a Tayla, né, se vocês quando montam a cooperativa de vocês, tudo a gente tem um pontapé inicial, né, não começa do zero, financeiramente. Então, vocês constituem ali uma empresa, né, ou uma cooperativa, e essa cooperativa tem ali os bens, tem os sócios, tem os cooperados, né? Então, a gente tem um valor inicial. E a gente sempre tem um valor que a gente reserva para o fluxo de caixa, né? Então, vamos colocar aqui que ela começou ali, que ela finalizou abril com um saldo aí de R$ 50 no caixa, certo? Esse daqui foi o valor que ficou que a gente vai começar, né, o mês de maio com esse valor. Certo? Bom, total de entradas. Daí a gente Sobrou vai... R$ 50, pode ter certeza que vai furar um pneu. Mais ou menos isso, né? Eu sempre brinco, né? Tem até um meme, né? Tu que gosta de gato, né, Sayonara? Ah, sobrou R$ 50 na conta, meu gato começou a vomitar. É mais ou menos nessa vibe. Então, ó, vamos somar aqui, ó, todas as entradas. Observe que eu não somei aquele 50 que é o saldo anterior. Eu só estou somando as entradas, ó, venda de papel, plástico, vidro, metal e outros rendimentos. Certo? 5.100. Esse daqui é o valor que entrou dentro da minha cooperativa, certo? De receita. E agora eu vou somar aqui o total de saídas. Então, eu somei todas essas saídas aqui, ó, desde o combustível até as outras despesas, certo? E vamos colocar aqui o saldo operacional. Vocês lembram como é que era? Eu faço o meu saldo operacional. Diminui o saldo positivo diminui da despesa. O saldo Isso. positivo diminui da despesa. Isso, eu pego o total de entradas menos o total de saídas. Sim. Ó, o meu saldo operacional, né, foi positivo, certo? Sobrou R$ 800. E agora o saldo final? R$ 850. Isso, né? Eu tenho que pegar e somar. Então, para o saldo operacional, eu faço o total de entradas menos as saídas, né? Menos o total de saídas. E para o saldo operacional, eu faço o saldo inicial do caixa que eu tinha, mais o saldo operacional, certo? Então, aqui, ó, pelo previsto na primeira semana de maio ali, ó, eu vou ter um saldo positivo no caixa de R$ 850, certo? Que vai ser o quê? Vai ser o saldo inicial lá do minha semana 2, certo? E
Vamos somar aqui, então. Vamos somar o total de entradas da semana 2. Continua aqui 5.100, né? Aqui eu já repliquei para todos os outros, porque tudo vai entrar aqui. Eu mantive igual, né? O que vai mudar vai ser as saídas. Certo? Então, aqui a gente tem as saídas, ó. Certo? Então, eu somei todas as minhas saídas. Bom, vamos fazer aqui o saldo operacional, né? Saldo operacional é o total de entradas menos o total de saídas, certo? Já tem um valor ali um pouco mais baixo, né, do que o do mês passado. E meu saldo final, 850, mais o que me sobrou aqui, meu saldo operacional da segunda semana, certo? Eu já tenho aqui 1.435. Deixa eu só mudar um negócio aqui para deixar mais desafiador aqui. Certo? Então, na semana 3, né, o saldo inicial aqui da minha semana 3 vai ser o final da minha semana 2. Vamos só conferir se está somando aqui todas as entradas. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Ó, 510, e aqui a gente vai somar o total das minhas saídas. E lembrando, saldo operacional é o que eu tive de entrada na semana 3, menos o que eu tive de saída na semana 3. 359. Juntando com o meu saldo, então agora o meu saldo é o que eu tenho de saldo inicial na semana 3, mais o que eu tenho de saldo operacional. Eu quero que dê negativo aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Vai dar agora. Bom, vamos para a semana 4. Semana 4, saldo inicial vai ser o final do mês passado, da semana passada. Tomando aqui as nossas entradas e vamos somar nossas despesas. Aqui, saldo operacional. Aqui, ó, meu saldo operacional, já fiz aqui, ó, para vocês verem que já vai dar negativo, ó. Eu peguei o que eu tenho de entrada menos o que eu tenho de saída. Ó, já deu um saldo negativo, ó. Então, meu saldo operacional da quarta semana está negativo. E como é que vai ficar agora o meu saldo final aqui, na semana 4? É o 1.794, que é o meu saldo inicial do caixa da semana, mais esse valor aqui. No Excel, ele já faz a conta aqui, como ela tem que ser feita, certo? Então, ele vai pegar, se eu botar uma célula mais a outra, essa célula que está negativa, ele já vai considerar, certo? Então, aqui, ó, o meu saldo final da semana 4 ficou 1.205,35, que vai ser o meu inicial da semana 5, certo? Somando aqui, ó, as entradas, então, da semana 5, somando as saídas da semana 5, agora a gente vai aqui de novo, ó. Então, meu saldo operacional da semana 5, 5.100, menos o que eu tenho de saída. Vai dar menos 2.295. E na semana 5, então, meu saldo final é o 1.205 mais
eu já vou chegar lá no final, ó, do mês de maio no negativo, certo? Então, observe que eu só fiz esse daqui, ó, para vocês verem ali como é que funciona o sinal do negativo, certo? Então, aqui vocês, como gestores, né, já conseguem. Esse daqui que a gente fez, pessoal, foi o orçamento, certo? Observem que a gente utilizou ali, ó, a coluna do previsto, certo? Aqui a gente pode somar também, né, o que que vai ter de entrada. Vou somar aqui. Opa. Vamos somar 5 semanas. Semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. Certo, pessoal? E aqui no total, ó, somente o caixa, né, a gente só replica aqui, ó, o saldo inicial. E aqui, saldo operacional a gente consegue fazer. Então, isso aqui vai ser o total do mês de maio, ó. Então, eu estou prevendo, né, que lá no mês de maio, dado todas o caixa inicial que a gente vai ter em maio, que é R$ 50, um total de entradas que vai ser 25.500, né? Mas vai ter um desembolso aí, uma saída de 26.640,22. A gente vai conseguir um saldo operacional de 1.140 negativo, né? Isso vai refletir ali num saldo negativo lá no mês de maio de R$ 1.090, certo? Acompanharam, pessoal? Esse daqui que eu fiz agora para vocês é um orçamento, certo? Então, baseado na expertise de vocês, né, no dia a dia de vocês sabem quanto que vocês vão ter que pagar de água, quanto vão ter que pagar de luz, sabe quanto vão ter que pagar de aluguel, sabe quanto tem que pagar de manutenção, vocês façam esse previsto aqui da cooperativa de vocês. Então, hoje vocês têm ferramental para fazer isso daqui. E depois, claro, que vai acontecendo no dia a dia, né? Aqui no caso, na semana, né? A gente vai registrando, ó. Então, lá na semana, realmente, foi o que aconteceu. Na semana 1, na semana 2, né, a gente vai, digamos que aconteceu tudo aqui, ó. Né? Tudo que tinha que entrar na semana 1 entrou, certo? Então, tá aqui, ó, entrou, beleza, 5.100. E tudo que tinha que sair, saiu. Exatamente como a gente tinha previsto. E aqui o saldo operacional, a mesma coisa. E o saldo final também. Certo? Bom, aí lá na semana 2, a mesma coisa que aconteceu aqui. Puxar. Bom, eu já sei que lá, ó, a gente vai ter, pelo nossa previsão, a gente vai ter um saldo negativo de R$ 1.000, né, no mês de maio. Então, aqui a gente já pode começar a trabalhar, ó. Quando chegou na semana 2, eu sei que eu vou ter que buscar mais desse material aqui, né? Eu vou ter que aumentar a minha receita ou eu vou ter que diminuir as minhas despesas, certo? Tudo que eu gasto aqui, eu vou ter que diminuir, certo? Por que eu falo de despesas? Porque às vezes é difícil a gente reduzir ali os custos, né? Porque eles estão muito ligados à parte da produção. Então, claro que os dois a gente consegue fazer esse manejamento, né? Mas às vezes é mais fácil fazer eu mexer nas despesas do que no custo, e às vezes também vice-versa.
Faz sentido para vocês, pessoal? Isso aqui deu para entender? Ficam quietinhos. É mais ou menos assim que vocês fazem ali na cooperativa? Pessoal, tá muito pequeno. O que tá rolando? Eu tô vendo a Regina apertar os olhos. Tá pequeno? Vocês podem dizer se tá pequeno, minha gente? É. Pobre do professor não vai saber nunca. Sara, é assim que tu faz? Tu faz um papel de pão? O que tu faz? Eu faço assim, exatamente assim. Só que eu não faço previsão, né? Eu vou colocando. Ah, boa. Eu não faço previsão, então, porque eu sou ansiosa. Então, se eu prever alguma coisa tem que acontecer. Ah, não, Sara. Não é assim, minha querida. A previsão, ela, tipo, pode acontecer ou ela pode variar. É Sim, que nem sim. na Não, mas cartomante, amiga. geralmente eu faço, eu vou colocando conforme vai entrando, né? Uhum. E eu faço isso quinzenal. A minha planilha é quinzenal. É o que entra quinzenal e o que sai quinzenal. No dia de fazer a partilha, eu faço as despesas daí. Uma vez no mês eu faço as despesas da cooperativa e de 15 em 15 a partilha. Tá. Então, o pessoal sabe que uma quinzena a gente trabalha para se pagar e a outra a gente trabalha para se pagar e pagar algumas despesas. Entendi. Stephanie. Pra nós também não muda muita coisa. A gente anota tudo num caderninho todo mês. A gente tem até do ano passado, e ali é controlado as despesas, o que entra, o que sai. Não tem muita diferença também. É a mesma coisa. Stephanie, tu falou caderno. Vocês ainda fazem isso manual? Caderno. A gente usa sempre o caderno. A gente não passa por planilha, pro note, nada. A gente tem tudo no caderninho anotado de quase todos os anos. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo, né? Eu tenho um caderno que eu anoto e depois eu passo para planilha. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu abasteci R$ 400. Então, eu coloquei lá, anotei e eu coloquei junto a notinha. Comprei uma cola. Vou lá, boto a notinha junto, daí depois eu passo para planilha. Mas o caderninho, para mim, funciona melhor também. Certo. Isso é importante, né? Regina? Nós fizemos tudo na planilha, só não usamos uma planilha só. Boa. E também a gente tem na previsão ali uma taxa administrativa. Uhum. Então, o nosso saldo inicial, vamos supor, então a gente usa essa taxa administrativa, né? A gente tem um orçamento, digamos, que seria, né, para custos administrativos, assim, manutenções. E aí a gente usa uma planilha para manutenções, né? E uma outra planilha para essas questões das vendas ali, junto com o Labore do associado. Nós não usamos uma planilha só, mas caderno nós usamos só para rascunho, assim, tudo é planilhado, assim. Mas anota bastante, assim, até para não esquecer. Por exemplo, assim, às vezes eu tô, sei lá, por exemplo, hoje eu estava em Araricá, e aí teve que fazer uma solda na prensa, né? E na hora eu não estava com o computador onde que eu tenho as planilhas. Então, ali naquela hora eu uso um caderno, eu tenho uma agenda, daí eu reciclo. E aí ali eu anoto, quando eu chego lá, eu já passo para a planilha. Eu tenho o hábito de fazer isso diariamente, né? Por conta que eu tenho medo de esquecer de alguma coisa, né? Aí eu coloco o que foi arrumado, por exemplo, aí depois faço contato lá com quem prestou o serviço ali de solda, que era hoje, e aí já jogo lá, né? Aonde que estragou, o dia que estragou, e o que foi arrumado e qual o valor que deu. Mas isso é perfeito, toda a fala de vocês. Lembra que eu mencionei para vocês, né, não importa se vocês estão fazendo numa planilha, se vocês estão fazendo um papelzinho, é importante ter esse controle, né?
Isso. Mas a gente sabe dizer assim, tipo assim, sei lá, nós temos 2026, né? A gente sabe dizer lá, tipo assim, em 2024, o que a gente arrumou, se arrumou uma caixa de caminhão que, né, a gente sabe, assim, data, assim. Não, é perfeito, assim, ó, e esse material que vocês têm, Regina, isso e o da Sayonara também, que ela falou, né, a Stefani também falou, esse material que vocês têm dos anos passados, meses passados, isso é ouro, porque vocês conseguem fazer vocês têm toda a expertise do negócio e vocês têm isso registrado. Então, fazer a previsão não é a gente sofrer por antecedência, né? Eu digo, né, que se eu fosse mulher, eu não ia parir com 9 meses, eu com 3 meses eu já estaria parindo, né? Mas não é essa a ideia, né? A gente já nos precaver, né, do que a gente vai acontecer. Eu não digo nem precaver, né? A gente já ter uma ideia do que a gente vai ter de desembolsos e entradas também, né? Isso é fundamental para o negócio. O que vocês me relatam que vocês fazem em referente à gestão, né? Que a gente viu ali, ó, vocês fazem o fluxo de caixa de vocês, né? Ou seja, vocês fazem o controle e fazem isso muito bem. Mas quando a gente traz o orçamento aqui, né, a gente está falando de planejamento, certo? Não é morrer por antecipação, né? É a gente saber aonde que vai o dinheiro, o que eu posso gastar, eu sei que eu vou ter lá um imprevisto, né? E a gente tem sempre essa questão da acurácia, né? Muitas vezes o que está previsto ali pode ser que não bata, né? Eu acho isso acredito que a acurácia, que é esse ajuste que vocês previram, que realmente aconteceu, dada a expertise de vocês, a acurácia vai ser muito boa, né? Então, vocês vão prever justamente aquilo que vocês vão gastar em valores muito próximos, né? Então, façam isso, né? Façam essa gestão, né? Então, esse material que vocês têm vale ouro, né? A expertise de vocês vale ouro. E é isso. Já deu. E eu acho que, assim, só, assim, que para mim, assim, eu acho importante essa questão das planilhas ali, com datas e o relatório do que foi feito, por exemplo, assim, até para, por exemplo, alguma manutenção que tenha garantia, por exemplo, né? Já aconteceu da gente levar um caminhão na mecânica e trocar ali, sei lá, uma tomada de força, e na hora o caminhão ficar funcionando com perfeição, daqui a pouco essa tomada de força ela não tá boa de novo, e faz um pequeno período. Então, até para a gente saber, olha, foi trocada tal dia, foi, né, em tal mecânica também, para a gente também poder usar da garantia, usar essa questão que daqui a pouco não precisa pagar de novo uma tomada de força, ela, sei lá, veio com algum problema, não sei, né? Mas aí a gente tem clareza ali, a planilha ali com datas, com bastante dados, assim. Eu incluo um monte de coisa, quando eu sinto necessidade, eu vivo alterando a minha, tanto que ela não está somando, eu tenho que dar uma olhada lá, porque ela não está somando. Mas foi eu criando mais alguma coisa que eu senti necessidade de incluir ali, para ela ficar mais, para ajudar a cabeça da gente também, porque não tem como guardar tudo na cabeça, né? Isso. É justamente por isso que eu uso o caderno, porque eu não consigo. Chegou um ponto assim que é muita coisa, então eu tenho meu caderninho e eu vou botando ali, né? Então, esse caderno sou só eu que escrevo, ninguém bota a mão. É o teu diário. É fundamental isso também. Mas olha que já me salvou muito meu caderninho, porque eu esqueci de planilhar e o caderninho tava lá. Certo. Só que a gente entra numa outra questão, né? E se a Sayonara tem uma dor de barriga e não vai? E não pode ir? E se a Regina tem uma dor de barriga e não vai? Daí quem é que vai saber dos caderninhos? Não, mas daí a gente tem no computador, professor. No nosso caso, né? Tipo assim, se amanhã eu não for, tem mais gente, assim, que tem acesso, a gente, né? Que vai, por exemplo, poder
verificar alguma coisa em qualquer das planilhas, por exemplo. Aí tem as planilhas de horas, por exemplo, né? Eu já cheguei a ficar 2 dias fora, sexta e sábado. Mas eu também, a minha colega lá que fica no escritório comigo, ela tem a senha dos computador, então ela sabe tudo, todas as senhas, né? E o caderno não sai do escritório. Então, logo, o caderno fica na minha mesa do lado do computador. São as duas coisas que eu acabo usando mais. O mais difícil para nós foi quando eu passei a senha, porque foi eu que coloquei a senha. Um dia eu vou contar a senha. Não, mas, ô, Regina, isso é muito importante. Tu sabe que, bom, quando o Fábio faleceu e eu assumi o Uniciclar, ninguém sabia a senha de nada, nem de banco, para te ter noção. Então, a gente teve que trocar tudo. A gente teve que trocar todas as senhas, resetar tudo. Então, é bem o que o professor tá falando. E se acontece qualquer coisa, que foi o que aconteceu ali na Uniciclar, o Fábio morreu, ninguém sabia a senha de nada, né? Nem a Flávia, que ficava no escritório com ele o tempo todo, não sabia de nada. Então, a gente acabou tendo que chamar alguém para mudar as senhas, para fazer tudo isso. Então, existe uma senha padrão, que é para quase tudo, né? Assim, o que os cooperados podem ter acesso, enfim. E, e o resto, e o que, né, é mais particular, que nem senha de banco, essas coisas, aí é outra senha, mas tem uma senha padrão que é para quase tudo, para todos os acessos. Até porque às vezes pode acontecer assim de tu ter uma emergência, tu não, na hora que até a gente queira saber uma informação, né? E não Sim. estar lá na central, né? Onde que tem essas informações, por exemplo, né? Comigo Mas uma acontece coisa que eu bastante. fiz para facilitar a minha vida também foi interligar todos os computadores e os celulares. Então, o meu notebook, ele tem acesso ao computador do escritório e o notebook do escritório. Então, eu consigo fazer tudo remotamente também, se for necessário, né? E os homens aí tudo olhando, né? Tudo se olhando. Tudo pensando, olha essas mulheres trabalhadoras, a gente pode pegar folga. Até a Stephanie. Tem caderno. Eu fico com inveja de vocês. Nós aqui é só nas planilhas, planilha para tudo. Não tão detalhado como essa que a gente está vendo aí, mas é planilha para tudo. É planilha de venda, planilha de gasto, né? E aí a gente vai controlando tudo. A planilha de venda de material muito porque alguns clientes também não pagam, né? A gente já levou muito calote, daí tem que estar monitorando, ver se todos pagaram. Sim. E a de despesa, porque de fato a gente tem que prestar conta, né? E é baseado nas notas, né? É pouca coisa sem nota, né? Que a gente tem um caixinha ali de coisas sem nota, mas é pouca coisa. Daqui a pouco uma fita isolante, para não dar um movimento muito grande, né? Não, senão vai se detalhar tudo que é coisinha ali, a gente passa o dia inteiro na planilha. Então, como tem uma manutenção muito alta, é um grupo muito grande, então é tudo basicamente com nota. E aí as notas vêm por e-mail, e assim que entra uma nota, a gente já bota na planilha. Bota o valor da nota, já guarda o boleto e segue a vida. Perfeito. É isso, Não, só né, para gente? dizer para o Claudenir assim, e tu quer mais controle que isso ainda. Tá falando que é as nossas que tem tudo. E o Cássio ali, só olha ali, Cássio, como é que é feito lá na tua cooperativa. Bom, eu ainda coloco, eu que faço as vendas, né? Eu coloco no caderno. Aí para depois passar para as planilhas, né? Aí eu passo lá para as meninas que fazem as planilhas ali, e depois a gente confere geralmente sempre no final de mês, né? Bate com o que eu tenho no caderno e com a planilha que elas fizeram, né? Para ver se está tudo alinhado, até questão de Pix, né? Que hoje tudo é Pix, paga no Pix, então para a gente poder conferir se foi pago na data certa, até para a gente poder ter o controle, né? Do fluxo de caixa, daquilo que a gente vai comprando, né, no dia a dia. A gente sempre está comprando alguma coisa ou outra, está indo numa ferragem, precisa comprar alguma coisa ali, e às vezes, que nem o Claudemir falou, às vezes são coisinhas, uma fita isolante, ou sei lá, um martelo que às vezes precisa,
coisas que são pequenas, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de planilhar, né? Até de colocar no caderno essas coisas pequenas que às vezes no final do mês acaba dando uma diferencinha ali que a gente tem que estar puxando na memória o que foi comprado, né? Tipo, às vezes poucos reais, né? Que tá puxando na memória que às vezes essas coisas pequenas a gente não coloca no caderno, na planilha. Então, quanto mais detalhado, tudo planilhado, eu acho que para controle, né, do fluxo de caixa é muito importante. Lembre daquele ditado, né, de grão em grão, que a galinha enche, né, então... Que nem a questão dos pagamentos, né, foi falado. A gente geralmente, né, junta um determinado tipo de material, né, vai lá o cara que compra, comprador, ou geralmente é atravessador, né, ele vai e leva o material, daqui a pouco eu faço o Pix. Aí tu fica guardando o Pix, e o Pix não chega, aí tu tem que tá apertando o cara, às vezes ele manda um pouco do valor, e às vezes esquece de mandar o resto, tem que daí, isso tudo tu tem que lidar com esse tipo de situação também, né? Tem que estar previsto também. Então a gente tem que ter muito controle na questão da venda, principalmente do material, né? E aí hoje eu tava, e às vezes, pessoal, como a gente lida bastante com essa questão do eletrônico, né, Pix, cartão e tudo mais, precisa ter um controle, né? Essa semana, por exemplo, sábado, eu fui ali na praça, aqui na cidade, tem uma moça que vende massas, e eu fui ali e comprei 2 pacotes, e eu lembro, eu comprei 2 pacotes de massa e um molho, certo? E daí deu um valor X, ok. Daí eu deixei ali com ela, porque como é gelado, né, eu deixei ali, eu tava fazendo um evento ali de extensão na praça, e sabe, depois, a hora que, meio-dia, a hora que eu for embora, eu passo aqui pegar, porque tem isopor aqui. Aí, quando eu fui pegar, eu disse, me vê mais uma massa, né, porque eu vou querer mais uma massa, porque é difícil da gente se encontrar e tudo mais, me vê mais uma massa. E daí ela passou no cartão também. Aí, hoje, eu tava olhando meu cartão e foi passado 2 vezes a massa, né, então eu tinha comprado as 2 massas e o molho, e depois fui lá e comprei outra massa. Aí eu fui ver ali, e realmente, na hora que eu passei o cartão, tinha dado erro. E ela passou de novo e deu certo, né? Então, daí eu já fui lá conversar hoje com ela, realmente, provavelmente foi e realmente eu vi que tinha sido um erro na máquina, né? Que a máquina acusou que não tinha cobrado e cobrou, né? Então, não foi nem erro da moça que me vendeu. Então, esses controles, assim, né, é fundamental a gente olhar, principalmente nesse mundo digital, né? A gente precisa ter esse controle, porque se nós humanos erramos, né, a máquina também erra, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e não é esse controle, né, não serve só para penalizar, longe disso, né? Os controles servem até para salvaguardar vocês que trabalham na gestão também. Sim, o que acontecia também, um exemplo, de precisar de alguma coisa, às vezes na correria, né? No caso de comprar, eu, por exemplo, comprar com meu dinheiro. E até colocar lá no caderno, comprei tal coisa, o valor tanto. E esqueci que eu paguei do meu dinheiro, né? E às vezes também é um erro, isso aí a gente também parou de fazer e pagar sempre com a conta da cooperativa, independente do que for, do valor que for, para não acabar esquecendo, né? E sempre também tudo para poder tirar nota depois, né? Tá tudo bem controlado. Certo, pessoal. Eu vou, enquanto a Carla coloca, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu preparei uma atividade para vocês, e daí eu vou colocar lá no Moodle. Eu tenho que aprender a mexer no Moodle. Uma tarefa aqui, ó, que tem, então, alguns lançamentos, né? E para vocês preencherem. Sayonara. Desculpa, professor, é só porque não saiu a chamada ainda, né? Sim, a Tayla vai colocar ali, ela disse que já vai colocar. Semana passada. Desculpa. A semana passada, eu também estou com a semana passada. Na segunda-feira também foi comentado na chamada, eu não vi a chamada. Semana passada, na segunda-feira, a Nath, ela contabilizou a chamada ali ela que contou ali a chamada.
Ela registrou quem estava presente. Lembra que ela mencionou isso? Sai, não vou botar a chamada, porque cada um ali vai estar. Eu já registrei aqui todos que estão. Ela mencionou. Mas a ideia é que eu coloquei, então, saúde inicial, coloquei alguns acontecimentos, né? E daí vocês têm que montar esse fluxo de caixa, certo? Separando ali as entradas, saídas, né? O saldo, né? E algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês. Daí, para facilitar, né? Eu vou mandar esse material aqui para vocês a planilha no Excel que eu montei aqui, ó, eu vou mandar para vocês, certo? Vai botar no grupo, professor? Posso botar ali no grupo e também vou botar no Moodle. Já Tá. tá no Moodle. Posso mostrar Mas aqui já. olha, Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. E essa é a primeira atividade que vocês vão ter que fazer para postar o material que o professor pediu no Moodle, tá? Então, tem planilha e tem respostas. A resposta pode ser uma foto, pode ser um papel de pão, pode ser escrita à mão, não tem problema. Pode botar na mesma planilha também. E isso, pode botar. Deixa eu mostrar aqui onde é que tá. Tararam. Pronto, tá aqui. Ó, pessoal, quando vocês entram no Moodle, então, é essa carinha aqui que vocês veem. E daí, o que vai acontecer? Já está aqui a disciplina de gestão financeira e já tem as 2 aulas que o professor deu, tá? Então, eu fiquei com dúvida de como fazer a planilha. Tem aqui a gravação e hoje de noite, mais tarde, eu já coloco a aula de hoje. Vocês vão entrar aqui em atividade de fluxo de caixa. Clicou ali, tem as orientações do que o professor pediu para fazer. Vocês vão ler aqui, ó. Ler os acontecimentos das 2 semanas da cooperativa. Onde é que está escrito isso? Logo aqui embaixo. Vocês não vão me avisar que está pequeno, não, hein? Vocês vão me deixar falando assim e vocês fazendo teste de visão? Regina. Aí tá pequeno, tá pequeno. Poderia tá ficar maior. mas eu não tava entrando. conseguindo. A Sara tá Senhorzinho. quase entrando no Senhorzinho computador. idoso que nem eu não enxerga. Fernando, vocês iam me deixar apresentar tudo e não iam me falar nada? Olha, tô pegando vocês do pulo, hein? Ó, aqui, ó. Então, a parte lá inicial vocês viram, né? Daí vocês cliquem lá na atividade, logo depois dos vídeos que já estão postados. E daí tá aqui o objetivo da atividade e a orientação exata do que vocês têm que fazer em ordem, tá? Ou seja, vão ler primeiro os acontecimentos, vão classificar os eventos de entrada e saída. Aqui vocês podem fazer na mão mesmo. Depois, vocês vão abrir uma tabela, uma planilha, e vão registrar o valor de cada movimentação e atualizar o saldo. Vão responder as perguntas e depois salvar a planilha e enviar aqui na atividade. Ou seja, aqui está a situação. A cooperativa tem um saldo inicial na semana 1 de 1.500 e aqui todos os eventos, ou seja, vendeu papelão, pagou combustível, vendeu plástico, pagou uma conta de luz e por aí vai. E aqui é semana 2. O professor fez 5 perguntas. Se vocês quiserem, dá para responder as perguntas à mão. Se não, dá para colocar na planilha que vocês forem anotar também. Dá para criar um Word e postar 2 arquivos. Como que eu vou mandar o arquivo? Logo aqui embaixo tem, deixa eu aqui pegar um modo de visualização para um de vocês. Só um pouquinho. Um estudante. Daí vocês veem como, eu vou mostrar aqui como vocês vão ver. Aqui tem o adicionar envio, ó. Leu a pergunta 5, adicionar envio. Clicou aqui, vai abrir para vocês e vocês vão poder adicionar o arquivo, tá? Vem aqui, nessa folhinha, e busca lá no computador de vocês. É como mandar um arquivo pelo WhatsApp. Escolhe o ficheiro,
Abre lá onde vocês salvaram. Normalmente vocês salvam na área de trabalho. Peguem aqui um arquivo. Eu vou pegar aqui um arquivo fake, tá? Que é um Excel. E manda o arquivo. Mandou o arquivo, ele vai aparecer aqui. Ah, mas Tyler, eu tenho mais de um. Vem aqui de novo, escolhe, manda, abre e envia o arquivo. Tá vendo que ele botou 2? Pode mandar quantos quiser, tá? Salva as mudanças. Espera ele pensar. Tá feita a atividade, tá? Vai aparecer isso aqui, tudo verdinho, bonitinho para vocês. Tarefa enviada. Até quando tem que estar pronto, minha gente? Até o dia 6. Posso chamar a Tayla para me ajudar no Moodle, se me perder? Quem não tem computador, Delci, manda para mim que eu anexo aqui no Moodle, tá? Eu te ajudo a fazer. Só não pode não fazer, tá? Dá para fazer no computador da COP também, se for o caso, tá bom? E pode Tamo me com- chamar ali também no WhatsApp, que eu ajudo vocês também, né? Pode Pra- chamar. Se for uma dúvida ali, tô fazendo, fiquei com uma dúvida, me chama ali que eu ajudo vocês. Tá? Tá? A Pode me atividade chamar é no importante. privado ali, não precisamos chamar Ali no grupo. naqueles eventos, tá as despesas e as entradas? Tá tudo Ou só misturado. tem despesa? Tá Tá tudo tudo misturado. misturado. Tá. Vocês vão ter que organizar. Não consegui ler ainda o meu. Tô sem óculos. Ah, Sara, tu vem pra aula sem óculos, malandra. É que às vezes eu uso o dia inteiro, né? Daí de noite eu chego em casa, eu esqueço ele, não sei aonde. Daí de noite tu não quer mais Geralmente dentro enxergar do a carro. vida. É isso, entendi. Mas tudo certo, o professor já mandou o documento ali no grupo, tá? Tem uma planilha ali de exemplo. E a gente espera a atividade de vocês daí. A Delci perguntou quem não tem computador. Delci, a tua preocupação é em não conseguir fazer o upload do documento, é isso? Oi, é que Oi. assim, ó, quando tu tem um computador, tu consegue fazer diferente. No celular, não sei como é que entra, né? Porque a minha colega, ela não tem computador, ela tá fazendo pelo celular. Então, eu não sei como é que fica para ela responder. Tá, não tem problema. Se ela for responder, ela pode fazer tudo à mão e mandar uma foto que a gente posta aqui no Moodle daí. Não precisa te preocupar. Mas o que não pode acontecer é não fazer. Pega Uma uma coisa folha que de dá caderno. para serve de informação para os colegas é que o Excel funciona bem no celular também. Eu usei muito durante a enchente, que nós estava sem os computadores, então eu usei bastante as planilhas no celular. Também funciona. E eu, particularmente, acho bem mais fácil de lidar no celular. Sara, eu já sou millennial, eu já discordo. Eu gosto de usar no computador com as telas grandes. Então, tu já tem um avanço. Diga, Regina. Hoje que eu consegui acessar o Moodle, meu Deus, estudei tanto hoje. Uhul! Parabéns, Regina! Que maravilhoso! Mas assim, ó, olha ali, ó. Viu? Eu mereço presente. Olha merece muito presente. Mas é só falta de hábito. É igual fazer e-mail, na verdade. Isso, né? isso. É igual anexar um e-mail aqui. Mas é a bem professora Ranise, né? Ela. Rapaz! Eu acho que só o professor Afonso vai. O professor Afonso vai pegar vocês mais. Daí vai ter upload de arquivo, vai ter planilha para fazer, mas ele tá respaldado, porque a gente pediu para ele arrepiar com vocês. Então tá tudo certo. A sorte dele é que eu sou boa em contas. Então tá, a sorte é nossa. Diga, Clademir. Tu tá com o microfone fechado, meu querido. Oi, eu quero achar onde é que tá o mudo. Cadê o mudo? Que eu não tô achando mais.
Ai, 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 tu vai só ver, Clademir. Ele tá lá o link de acesso dele tá lá no grupo dos alunos. O link. Tá na descrição, né, Perla? Isso, tá na descrição. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ai, Quando ai, tu abre o teu WhatsApp e vai lá Aham. no grupo dos alunos, Aham, tá aparecendo aí já? sim. Daí tu vem aqui na descrição do grupo. Tá, deixa Quando eu, tu deixa vem eu, na descrição. Deixa, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vou no grupo dos alunos, e tá? aí, o que eu faço? Clica Eu faço? no título ou na foto. Tá, tá, na foto. Daí, isso. Daí ele abriu essa partezinha aqui do lado. Plataforma das aulas, isso? Isso, plataforma das aulas. Daí tem um Ah, link ali. Daí tu tem o teu login e a tua senha. Se tu não lembra de nenhum dos dois, Clademir, tu me chama que daí eu te ajudo. tá, Senha mas, igual para todo mundo, tá? tá, mas eu só vi carinhas ali, não abriu nada. Não abriu nada. Só vi carinhas. Deixa eu ver, vou apertar de novo. Ah, não, tá mais para cima, meu bem. Plataforma das aulas, daí logo ali tem um link. Ali, Isso. tá escrito HTTP, Libertar 360. libertar, daí a senha, né? Não lembro. Isso, logo abaixo tem a senha. Não lembro o que é a senha que a gente tinha combinado, a básica. ABC 123. É essa mesmo para todo mundo. E daí ABC o 123. teu. Isso, o teu Meu login e-mail. é o teu e-mail. Tá, ABC 123, tudo minúsculo. Isso, tudo minúsculo. Deixa eu ver aqui o teu acesso. Qual é o teu e-mail que tu tem? Clademir. Se tu tá me perguntando, faz tempo que tu não acessa, né, Clademir? Sim, há tempos, há tempos. Rapaz, é guiclademir@gmail, Isso. tá? E daí, gente, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês me chamem. Combinado? Abriu. Olha Tá. aí, ó. Abrida, e depois eu vou acessar todas as aulas, daí responder todos os temas e depois pegar o certificado. Isso. E vai passar o final de semana estudando, Clademir. Tem problema, tem problema. É, tá tudo certo, tá? Mas, então Vou tá, continuar gente. estudando, eu vou continuar estudando, terminar o curso, eu vou continuar estudando. É Sempre isso aí. estudando. É isso aí. E detalhe, tudo que vocês aprendem aqui, vocês vão provavelmente conseguir usar em qualquer outro curso que vocês fizerem. Tudo isso Certo. acumula. Certo, obrigado. Merece. Obrigado. Então pronto, gente. Hoje nós já chegamos no nosso horário, já passamos um pouquinho, inclusive. Sim. Certo, pessoal. Vocês viram ali quando a Tayla abriu o WhatsApp, né? Apareceu a planilha que eu já coloquei ali para vocês. Certo? Para vocês brincarem. Certo, pessoal? Então tá, povo, se cuidem. Bom feriado, feliz Dia da Pessoa Trabalhadora. Descansem e não se comportem. Beijo. Tchau. Que gatinha noite, linda, Sara. É um guri.